Experimento sobre superfícies equipotenciais. Comece fixando as hastes metálicas à cuba onde o experimento será realizado. Coloque a cuba sobre o papel milimetrado e lembre-se de identificar o eixo X e o eixo Y de sua medida, ok? Indo de 0 até 12 centímetros e de 0 até 10 centímetros no eixo X. Posicione os eletrodos planos sobre o eixo Y a uma distância de 20 centímetros um do outro, ou seja, 10 centímetros do eixo central Y. Note que os eletrodos são planos para garantir que a diferença de potencial entre eles seja sempre a mesma ao longo do eixo X. Agora, adicione água até que toda a cuba esteja coberta com uma camada fina de água. Lembre-se que a água é adicionada pois tem um alto coeficiente de elétrico, garantindo uma eletrização que seja mensurável pelos equipamentos do laboratório. Para nosso experimento, usaremos uma fonte de tensão contínua. Começamos ligando ela e ajustamos a tensão de saída para 12 volts. Para nossa medida, usaremos um multímetro digital. Começamos ligando uma das pontas de prova à saída positiva e a outra à saída comum. Ligamos o multímetro e ajustamos a medida a ser feita na escala adequada. Comece conectando as saídas do gerador de função aos eletrodos. Em seguida, conecte a conexão do multímetro a um dos eletrodos e use a ponta de prova para medir a diferença de potencial dependendo de X e Y conforme indicado. Em seguida, utilizamos a ponta de prova do multímetro para fazer medidas de voltagem no nosso experimento. Percebam que, ao conectarmos a ponta de prova ao eletrodo negativo, que é onde está 0 volt, a leitura no multímetro é exatamente 0, ao passo que, se conectarmos ao eletrodo conectado à saída positiva da nossa fonte, medimos no voltímetro 12 volts, que é o que está sendo gerado pela fonte. Em seguida, podemos usar a ponta do multímetro para fazer medidas de voltagem ao longo do eixo Y e do eixo X. Perceba que, ao conectarmos a ponta ao meio da cuba, medimos algo em torno de 5,76 volts. Se fizermos movimentos ao longo do eixo Y, quanto mais próximo ao 0 volt, menor ficará a voltagem, no caso 3,58, e se estivermos mais próximos ao eletrodo positivo, aumentamos a voltagem para 8,61. Novamente, começando do meio em 5,64, percebemos que ao andarmos pelo eixo X, a voltagem não deve mudar, porque estamos caminhando sobre uma equipotencial. A medida a ser realizada, então, consiste em adquirir vários pontos de voltagem ao longo do eixo Y e do eixo X, usando nosso... E podemos substituir o eletrodo plano por um eletrodo circular e novamente mapear no plano XY as equipotenciais conforme as leituras realizadas no multímetro.